Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 1º de dezembro, volume 2. Jesus lhe faz ver as ofensas que recebe. Esta manhã passei muito angustiada pela vista das tantas ofensas que faziam os homens, especialmente por certas desonestidades horrendas. Quanta pena dava a Jesus a perda das almas! Muito mais a de um menino recém-nascido, que queriam matar sem administrar-lhe o santo batismo. Meu Deus do céu. Uma pessoa, mas eu fiquei pensando, né, Jesus? Se eles queriam matar o recém-nascido, é uma pessoa que nunca ia pensar em administrar o batismo, entenderam? Assim, que vem no meu coração. É um assassino, né? Um assassino. Meu Deus, é muito triste, né? Não é uma pessoa, não era um aborto, né? Na verdade, a criança já tinha nascido. É um recém-nascido. Acabou de nascer e queriam matar. Meu Deus do céu. Parece-me que este pecado pesa tanto na balança da justiça divina que é dos que mais clamam vingança diante de Deus. Porém, muito frequentemente se renovam estas cenas dolorosas. Que a gente vê muito aborto, né? Muita notícia assim de aborto, de matar antes de nascer, né? Mas tem de tudo. Nossa, meu Deus, é muito triste, muita ofensa, muito, muito, muito com nessa questão aqui, né? De recém-nascido, de bebezinho que já tá na barriga. Mas como foi falado, né? Não é que pela criança não é para entender assim, a criança morreu sem o batismo, ela não vai ser salva. Não é a criança. É o assassino da criança, que é a alma que tá na perdição, né? Não é a criança. A criança é uma vítima, né? Meu docíssimo Jesus estava tão aflito que dava piedade. Vendo-o em tal estado, não me atrevi a lhe dizer nada. E Jesus só me disse: minha filha, une teus sofrimentos com os meus. Então a gente sofre, né, vendo essas cenas tão dolorosas, a gente sofre. A gente sofre quando a gente vê o número de abortos que é praticado no dia, por ano, no mundo inteiro. É muito sofrimento. A gente sofre vendo essa situação de tantos bebês que são jogados fora no lixo. Eu vi uma notícia, eu não cheguei a abrir o vídeo, vi assim uma manchete. Uma mãe deixou uma filha na gaveta durante 3 anos. Pelo que eu entendi, ela matou a criança e deixou numa gaveta com um pano assim em cima durante 3 anos. É muita coisa assim, tão absurda. A gente sofre vendo isso, mas o nosso sofrimento humano, assim, nosso sofrimento, só o nosso, tem que unir com o de Jesus para ter valor. Tem que unir com o de Jesus. Une teus sofrimentos com os meus. Sofrer o sofrimento dele, não o nosso. Sofrer o sofrimento dele, unir o nosso sofrimento com o dele. Tuas orações as minhas. Assim, diante da majestade de Deus, são mais aceitáveis e aparecem não como coisas tuas, senão como obras minhas. Tudo, então, o sofrimento, a nossa oração, tem que ter
tem que ser unida à oração ao sofrimento de Jesus. E para ser aceitável diante de Deus, para aplacar a justiça diante de Deus, para ser mais aceitável, porque vai ser coisa de Jesus e não nossa. Ele fez tudo isso, ele rezou e sofreu. Os atos que ele fez, ele doa pra gente. Como ele falou, ele doa a vida dele. Então eu ofereço os atos dele, não os meus. Eu uno os meus aos dele, mas o que tem valor é o dele. Depois continuou a fazer-se ver outras vezes, mas sempre em silêncio. Seja sempre bendito o Senhor. Essa que ela falou que via tantos pecados de desonestidades horrendas. Meu Deus, eu vi uma história, não sei se vocês viram, depois eu vou colocar no outro grupo. Uma história terrível de, assim, era uma desonestidade, porque uma menina de 15 anos foi para um culto, uma igreja evangélica, e esses dias mesmo foi na escola tava falando sobre a guerra, né? Aí, como que tá assim, que a gente tá percebendo, né? Como foi falado, tá percebendo que parece que Deus tá favorável a permitir, a vontade dele permitir a guerra, a terceira guerra. Porque tem muitos pecados, e a guerra é um flagelo. E tudo que acontece, Deus ou ele quer ou ele permite. É a vontade dele. Ou é a vontade permissiva, ou é a querida. E a gente está ouvindo rumores da terceira guerra, mas a gente vê a situação, e a guerra é um flagelo. E o mais terrível é o flagelo. E aí a gente vê, aí até falou assim, como a gente vê tantas coisas absurdas acontecendo no meio evangélico. E aí eu vi essa notícia absurda. Meu Deus, uma coisa assim de outro mundo. Uma igreja evangélica, eu não lembro qual estado. Lá tem um seminário, como se fosse um seminário de formação, assim, para adolescente, que chama Renascer, não sei o quê. E lá tem votos. Um dos votos é cortar o cabelo. Só que aí eles falam a regra. Só corta o cabelo quem é maior de idade, e ele mesmo fala que quer cortar o cabelo, ou que se for menor de idade tem que ter a autorização do pai e da mãe para cortar. E eles cortaram o cabelo, aí na notícia fala assim, e a própria pessoa que teve o cabelo cortado fala que ela foi aliciada, tipo, induzida a cortar. Ela fala que foi induzida a cortar o cabelo, ela tem 15 anos, o cabelo dela. Aí aconteceu outras coisas absurdas nesse evento. E aí a igreja fez uma nota falando que é em nome de Jesus que eles fazem tudo lá no culto deles, que é em nome de Jesus amado, meu Deus, que dor. Que é tudo em nome de Jesus, que eles seguem Jesus Cristo, mas no culto, corta o cabelo dos adolescentes, eles têm que tomar banho em fezes de animais. Gente, é um absurdo. Eles têm que tomar banho em fezes de animal, de vaca, de boi, cortar o cabelo. Nossa, Jesus, não gosto nem falar. E ela falou que tinha um momento que elas ficavam, as meninas, separadas dos meninos, com o pastor. Gente, eu não consigo falar. E eles pediam para elas tirar a roupa. Meu Deus do céu. Jesus Cristo. E elas ficavam de roupa íntima. A menina contando. E eles fizeram a nota de esclarecimento. Na nota falou só do cabelo. Que o cabelo só é cortado para quem o pai ou a mãe permite. Só que no caso dela, a mãe não permitiu. A mãe saiu na internet, falou na televisão. Chorando, a mãe chorando. Eu não permiti. A minha filha chegou com o cabelo cortado, eu não permiti. Então, e eles tentaram explicar, mas a questão do banho lá em fezes de animal. E as meninas de roupa íntima não explicaram, não. E falaram na nota. É tudo em nome de Jesus, a gente serve Jesus, a gente está fazendo tudo o que faz, seguindo o que está na Bíblia.
Porque para renascer, o cortar o cabelo significa renascer. Gente, como assim que ele fala em nome de Jesus, se Jesus falou tudo de forma espiritual? Jesus mandou a gente cortar o cabelo? Aí Paulo quis cortar o cabelo dele, que quis. Mas ele não falou para ninguém cortar o cabelo, que é uma oferta a Deus. A menina falou assim, eles falaram para mim que eu tinha que cortar meu cabelo, porque se eu não cortasse, eu não ia ser, que era para Deus, que era para minha salvação, que isso era para salvação, se eu não cortasse, eu não ia ser liberta, não sei de quê. Tipo assim, fizeram lavagem cerebral na bichinha, ela ficou com medo de não ser salva e falou que queria cortar, não sei como é que foi. Ela fala que foi induzida. Que tinha outra mulher lá falando que era para ela cortar, incentivando ela a cortar. Ai, Jesus, é muita dor. E aí a gente tem que unir essa dor, a dor de Jesus. Unir com a dor de Jesus. Sofrer pelo que ele está sofrendo. Entrar no coração dele, entender. Esse unir, o que é se unir, né, Senhor? Unir a dor com a dor de Jesus. O que significa isso? Porque não é só um modo de falar assim, Jesus às vezes a gente só fala, eu uno, Senhor, a minha dor com a tua e ofereço ao Pai a minha dor, falando assim, só rezando, né? Mas a gente pode ir além. Por que Jesus sofre vendo uma situação dessa? Porque a gente vê a situação, vê essa notícia, um exemplo dessa menina que cortou o cabelo. Eu posso ficar sofrendo, vendo assim, o cabelo da menina é a coisa mais linda. Gente, linda, eu posso ficar sofrendo e falar assim, tadinha dela, como que ela vai... Ó, o meu sofrimento, um exemplo, né, do que é o meu sofrimento. Um exemplo, uma hipótese, assim, a gente pode ver a notícia e ficar assim, tadinha da menina, o cabelo dela era tão bonito, como que fizeram isso com ela? Como que ela vai viver agora com a cabeça raspada? A mãe dela falou assim, eu não sei como que vai ser para minha filha ir para a escola. Aí você fica pensando, sofrendo por causa disso, pelo tanto que a menina vai sofrer na escola, bullying, pelo tanto que todo mundo sabe quem é ela saiu na televisão. Tadinha, ela pode entrar em depressão e ficar pensando nela, no sofrimento dela. E você sofre vendo que ela vai sofrer. Entenderam? Então, aí você sofre. E você fica sofrendo por causa disso. Por causa do que fizeram com ela, de como que vai ser a vida dela. E você fica sofrendo por causa disso. E aí você fala para Jesus, eu uno meu sofrimento com o teu. Mas se você for olhar no coração de Jesus, por que ele está sofrendo? É por causa do cabelo dela? É por causa que ela vai ficar, que o cabelo dela foi raspado, e eu nem sei, eu fiquei vendo aquele vídeo, e tinha um monte de cabelo, assim, o cabelo, gente, era muito cabelo de gente, de adolescente. Um monte de adolescente passou lá, eles pulando, caindo, uma coisa mais estranha, tudo de cabeça raspada. O que eles fazem com esses cabelos? Eu fiquei pensando, Jesus, será que eles fazem isso para vender os cabelos? Não sei, eu não vi o resto do vídeo, tinha um outro vídeo lá, eu não vi. Mas, enfim, você pode ficar sofrendo por causa dessas coisas humanas. Mas se for olhar no coração de Jesus, por que ele está sofrendo? É pelo cabelo da menina? É pelas coisas humanas? Não é, gente. Aí você fala, sofrer. Você une o seu sofrimento ao de Jesus, mas o seu não é igual ao dele. Você está sofrendo não pelo que ele está sofrendo. Você está sofrendo por coisas humanas, mas e ele? Para unir com o sofrimento dele, a gente tem que entender por que ele está sofrendo. É pela perda das almas. É pela desonestidade dos homens. É porque a finalidade da criação, a gente vai lá na finalidade da criação. Qual o propósito que ele criou cada ser humano para viver na vontade dele, para viver no reino da vontade dele, todas as almas. E elas estão vivendo na vontade humana, e a vontade humana faz o homem chegar num abismo sem fim, a fazer coisas horríveis desse jeito, a distorcer tudo, a distorcer a palavra dele, fazer essas coisas absurdas.
e fala que é em nome dele. E fala que é em nome de Jesus. O negócio virou caso de polícia. Virou caso de justiça, virou caso de polícia. E fala que é em nome de Jesus. Distorceu tudo. O homem, sem a vontade de Deus, sem viver o propósito para o qual ele foi criado, que é viver na vontade divina, ter a inteligência alimentada pela luz da divina vontade, por Deus. Olha o que acontece. Olha o que acontece. Coisas assim, sem lógica, sem... Meu Deus. Então você sofre pelo que Jesus sofre. Une os teus sofrimentos aos dele. Se você não conhecer, aí como que a gente vai conhecer o motivo dele estar sofrendo? É falando com ele, tá na palavra dele, tá no livro do céu. A vontade dele tá no livro do céu. O plano dele tá no livro do céu. O que ele quer para cada homem tá no livro do céu. Ele revelou com detalhes no livro do céu a vontade dele. Aí você conhece o que ele quer, o coração dele, ouvindo ele, falando com ele, né, prestando atenção nele. Aí você vai unir seu sofrimento, realmente vai sofrer pelo mesmo que ele sofre, vendo toda a situação. Eu nem me importo com o cabelo da menina, vai crescer de novo. O sofrimento que ela está passando, Deus transforma tudo em bem. Ele cria, ele tem o poder de transformar todo esse mal em bem para ela, que é a vítima da situação e tudo. Foi permissão, foi tudo que acontece, Deus permite, tem um propósito. Então, então a gente fica assim, entendendo o propósito de Deus, por que ele está sofrendo. Aí você vai para a oração dele. Você vai rezar a mesma oração dele. Para saber o que ele reza. Ele reza, o que ele fala. Tem que ter essa interação com ele, né? Conhecer ele. Por isso que a gente tem que passar tanto tempo com Jesus, ouvindo Jesus, meditando, lendo os livros, né, os escritos, para poder entender o que ele reza, o que ele faz. No interior, ele revelou, tá tudo revelado. Tá tudo revelado. E como Jesus tem falado tanto para a gente não se perder na nossa rotina, nas coisas da nossa vida, na casa, nos filhos, no trabalho, e não dar essa atenção para ele, para conhecer ele. É muito sério tudo que ele está falando, né? É muito sério. Se a gente não se dispõe, não tem esse tempo puramente para ele, não é só na hora do tema, na hora que a gente está meditando o tema, ou só ouvindo os vídeos que a Aline já faz, é sentar e partilhar e falar, e ter esse momento, todos os dias ter esse momento de ficar puramente ali só para ruminar cada palavra que ele fala, meditar cada palavra com tempo, né? Tirar um tempo só para isso, para ficar só com ele, com os interesses dele, assim. Tudo que a gente vive é divina vontade, todos. Cuidar da casa, dos filhos, mas não é só isso. Não é só isso. Se a gente não para refletir, vai cair como foi falado no vídeo de estudar para a santidade ser confirmada. A gente cai numa rotina e vai fazer igual a Adão. Adão estava lá, muito bem, vivendo. Tudo era vontade divina, tudo era vontade divina, tudo era vontade divina, tudo, não tem para onde ir. E a gente fica nessa, abandonado, entendendo, tudo é vontade divina. Então, estou tranquila, estou aqui, tudo é vontade divina, estou fazendo, cuidando das minhas coisas, cuidando da casa, do marido, dos filhos, tá tudo certo. Mas aí você esquece de dar atenção para Deus. Tanto que Deus fala no Gênesis, né? Tinha todas as tardes, ele vinha conversar com Adão. Todas as tardes, ele vinha conversar com Adão. Então, a gente tem esse momento com Deus, só a gente. Só
Porque tudo isso que eu falei, cuidar da casa, dos filhos, do marido, tá envolvido, mas é coisas humanas. Tem que ter esses momentos puramente divinos, só você e Deus, sem mais ninguém, sem pensar em nada. Porque na hora que a gente tá lá lavando a louça, por exemplo, você não tá tão assim, toda a atenção para ele. Não tá, porque você tá lavando a louça, meu marido passa, conversa com você e tudo no trabalho. No meu trabalho, meu Deus. Eu tô lá, eu sei que Deus tá ali trabalhando nas minhas mãos, mas eu tô toda hora alguém me chama, então eu não tô 100% atenção, 100% assim, só eu e Deus. Tem sempre. Eu sei que quem chega para falar comigo, Deus está em todo lugar, mas puramente só Ele, esse momento puramente espiritual, tem que ter todo dia. É muito importante. Senão a gente vai acabar igual Adão. Vai chegar no momento que você vai esquecer. E Jesus fala que primeiro acabou o amor, depois começou a culpa. Tem um trecho justamente isso, falando de Adão. Por que que Adão pecou? Primeiro acaba o amor, depois vem a culpa. Você esquece de amar a Deus. A gente tem essa tendência, a gente recebeu isso do pecado original. Adão fez isso. Então a gente recebeu de herança. A herança do pecado original inclui isso. Esquecer de amar a Deus. Esquecer que Ele nos ama muito e de amar e de ser tudo para Ele. E aí acabar se perdendo. Acabar caindo numa culpa. Misericórdia, Senhor. Então, graças a Deus que Jesus vem nos alertar, né? Aline vem, Jesus vem por meio dela chamar nossa atenção. Glória a Deus nessa altura, por isso. Então, é isso, tem que ter a oração, unir a oração com a de Jesus, mas tem que ser a oração dele. Para ser a oração dele, você entender ele, conhecer ele, saber o que ele pediu, o que ele rezava. A gente não é uma mágica assim, né? Ah, Jesus fez tudo e doou a vida para mim. Então, tá bom, Senhor. Você só fala para Deus, né? Eu rezo, eu entrego para ti, Senhor, a oração de Jesus. Aí acontece uma mágica. Eu nem sei o que Jesus rezou, mas eu entrego o que ele rezou. Eu nem sei o que é. Não tenho noção do que Jesus rezava. Mas eu ofereço a minha oração unida com a de Jesus. Eu não sei o que era, mas eu entrego. Você não sabe, mas ele revelou. Tá tudo revelado. Se a gente não sabe, é por falta de querer saber, porque tá tudo revelado. Ele revelou tudo, a gente tem tudo na mão para fazer. Então é isso aí. O próximo trecho. Efeitos que receberão aqueles que se aproximarem de Luísa. Meu doce Jesus continua a fazer-se ver pouquíssimas vezes e quase sempre em silêncio. Minha mente me sentia toda confusa e cheia de medo de perder a mim, ao meu só e único bem, e por tantas outras coisas que não é necessário dizer aqui. Então ele falou, né, no vídeo da santidade de ontem, se a gente não der toda a atenção para ele tá, quando a gente senta na frente aqui do computador ou do celular, que seja do livro, para ficar só meditando, ele vem falar, ele se manifesta, ele vem assim, poderosas luzes para a gente. Mas se você não faz isso, negligencia esse momento, né? Você fica sem luz. Você fica sem luz. Você vai ficar sem luz. Então, você acaba ficando na escuridão. Ficando vivendo uma rotina acomodado, né? Vendo assim, tudo é vontade de Deus, então tudo é vontade de Deus, então estou aqui na vontade de Deus. Tudo é vontade de Deus, mas cai numa rotina.
E não tem aquele amor e vai esfriando o amor. É muito sério. Vai esfriando o amor. E aí, como você não está disposta, ele também não fala, né? E ele vai, como ela falou que ele estava em silêncio. Ele, quando falou em silêncio, que eu lembrei do que foi falado. Então não adianta a gente só entender e não fazer o que ele falou, né? Ó Deus, que pena, enquanto eu estava neste estado, assim que se fez ver, parecia que trazia uma luz. E desta luz saíam muitos balões de luz. E Jesus me disse, como se fosse globo de luz, né? Tira todo o temor de teu coração. Olha, eu trouxe este globo de luz para colocar entre você e eu, e aqueles que se aproximam de você. Aos que se aproximarem de ti com o coração reto e para fazer-te o bem, estes globitos de luz que saem penetrarão em suas mentes, descerão em seus corações e os encherão de alegria e de graças celestiais e compreenderão com clareza o que faço em ti. Aqueles que vierem com outras intenções experimentarão o contrário, e por estes globitos de luz ficarão deslumbrados e confundidos. Assim fiquei mais tranquila, seja tudo para a glória de Deus. Então, a Luísa estava sofrendo porque tinha muita gente visitando ela e poderia estar fazendo fofoca, sei lá, investigando, né, fazendo fofoca, falando alguma coisa dela, e ela estava muito sofrida. E Jesus falou: quem se aproximar de ti, quem se aproximar de ti com reta intenção, vai ficar cheio de luz, vai receber luz no coração, penetrarão em suas mentes, descerão em seus corações e os encherão de alegria e de graças celestiais e compreenderão com clareza o que faço em ti. Quem for com má intenção para investigar ou por curiosidade para investigar, ficarão confundidos. E a mesma coisa, gente, a gente se aproximar de Luísa. Ah, não, isso aqui não tem nada a ver com a gente, não, porque Luísa já morreu, não tem nem como eu me aproximar dela. Você está se aproximando dela lendo o livro do céu. De tudo que ela fez, foi Deus que fez nela, né? E você vai compreender que tudo, se você vai com reta intenção, tudo, a primeira coisa que a gente compreende, tudo que está escrito aqui é a manifestação de Deus, só que através dela. E a gente compreende, se você lê o livro do céu com reta intenção, você compreende e recebe a luz na sua mente, as graças, recebe a luz na sua mente, desce ao coração e compreende o que Deus está, a proposta de Deus, o plano de Deus com toda essa revelação. Mas se a pessoa lê o livro do céu com má intenção, fica confundido. Aí essa questão, né, de receber a luz, as almas se aproximar e receber a luz na mente, as graças, é o que foi falado ontem, né, no vídeo da santidade, estudar para que a santidade seja confirmada, muito importante o que falou, que quando a gente reza, que Jesus falou assim, que a Luísa estava sofrendo pelas ofensas dos pecadores, ela estava sofrendo, se doendo pelas ofensas que Jesus recebe. E aí ele falou que ela estava fazendo companhia para a dor dele. É muito interessante entender isso. Que ela estava fazendo companhia para a dor dele quando ela ficava sofrendo pelos pecados, né? pelo que as pessoas estão fazendo. Aí ele fala que para cada ofensa, ele sente uma dor, porque ele foi ofendido, então ele sente uma dor. E
uma dor e tem também no coração dele o perdão para cada ofensa. Para cada ofensa tem uma dor e o perdão. Mas para esse perdão descer no pecador, a pessoa que ofendeu, ela tem que sentir, ela tem que se magoar por ter ofendido a Deus. Quando a pessoa se magoa pelo que ela fez, ela entende que ofendeu a Deus e fica contrita, né? E chora e se arrepende e sente uma dor por ter ofendido a Deus. Essa dor que ela sente se une a essa dor de Jesus, porque ele é o ofendido. E aí desce o perdão. Aí ele fala, mas quantos pecam, me ofendem e não se doem por causa disso? Não se dói, não, continua pecando e não tá nem aí, não tem nenhuma dor do pecado, não tem uma dor do pecado. E aí a dor de Jesus e o perdão ficam suspensos. Aí ela quando estava sentindo essa dor pelos pecados dele, ela estava fazendo companhia para Jesus, para essa dor de Jesus, que é o que foi explicado. Não é que quando a gente, por exemplo, fica pedindo perdão, a gente vê uma notícia, começa que eu falei dessa história aí do culto, o pessoal, essa igreja, essa congregação usando o nome de Jesus para fazer esse absurdo, falando que é em nome de Jesus. Aí você pede perdão, aí a gente fica, né? Perdão, Senhor. Perdão em nome dele, Jesus. Perdão, porque a gente sente a dor de Jesus. Faz companhia para a dor de Jesus e pede perdão em nome da pessoa. Mas esse perdão que a gente pede, você está falando, peço perdão em nome desse pastor que fez esse absurdo. Isso não quer dizer que acontece uma mágica e esse pastor é perdoado e essa culpa é tirada dele. Não é assim. A gente não tira a culpa dele. A culpa continua existindo, o pecado dele continua existindo. E ele continua lá culpado. Eu pedi perdão em nome dele. O pecado dele continua. O perdão dele ainda está lá suspenso no coração de Jesus enquanto ele não se arrepender e não pedir perdão. O perdão só desce do coração de Jesus quando esse pastor sentir a dor, entender que ofendeu a Deus, se arrepender, sentir a dor e pedir perdão. Aí o perdão desce. Só o fato do Filho da Divina Vontade falar perdão, Senhor, em nome dele, não faz isso tudo acontecer. Entenderam? O pecado continua existindo. Só desce o perdão para ele se ele pede perdão, se ele se arrepende. Só desce esse perdão do coração de Jesus se ele sente a dor pelo pecado e se arrepende, tem a contrição e pede o perdão. Aí o perdão desce. O que a gente faz pedindo perdão em nome dele é fazer companhia para a dor de Jesus. Fazer companhia para a dor de Jesus. E aí, o que pode acontecer? O que acontece, né? Como foi explicado. A justiça é aplacada. E o que acontece é ele receber uma luz. É o pecador receber uma luz, é o orvalho benéfico. É uma luz que a pessoa recebe na mente. É uma graça de Deus. Esse pecador, ele só se arrepende, tem tudo, se ele tiver uma iluminação na alma para entender que ofendeu a Deus. E de ter a contrição perfeita. A contrição perfeita é uma graça de Deus, é uma graça. E aí, quando o que acontece é aplacar a justiça, a gente pede perdão, reza, chora, sente a dor por Jesus estar sendo ofendido, e o pecador recebe uma graça, a iluminação na alma. Só com essa iluminação, que é Deus que faz, que é uma graça de Deus, que ele vê que ofendeu a Deus, se arrepende e pede perdão, aí o perdão desce. Isso acontece com os pecadores aqui da terra, quem está aqui ainda, que são iluminados, e também as almas do purgatório são iluminadas. Quando a gente pede perdão,
oferece sacrifícios em nome pelas almas do purgatório, o que acontece é essa iluminação na alma deles. Não é que uma mágica assim que acontece, eu ofereço sacrifício e aí e não acontece nada lá na alma. Não acontece nada lá com a pessoa. Nada, nada, nada. Tem uma mágica assim que acontece e ela vai pro céu, não é assim. Tem uma iluminação de Deus na alma e ela é purificada. Então esse globo de luz, né, que chega no coração, penetra nas mentes, desce no coração e enche de graça e compreenderão. Tem a ver, né, com o que foi falado lá no vídeo de ontem da santidade. Então, na divina vontade, perguntou, né? Nós substituímos Jesus ou é Jesus que nos substitui? É Jesus que nos substitui. A gente não substitui Jesus. É Jesus que nos substitui. É os atos dele que são oferecidos. É ele que... É os atos dele, os méritos dele que são oferecidos. E aí, quando que é o que ele falou aqui, quando une as tuas orações, ele falou aqui, ó, une teus sofrimentos com os meus. E o sofrimento que vai aparecer é o dele. Assim, diante da majestade de Deus, são mais aceitáveis. E aparecem não como coisas tuas, senão como obras minhas. Então, as obras de Jesus que são oferecidas. As orações dele, os sofrimentos dele, a vida dele, os atos dele. Então, os atos dele substituem os nossos. E os dele que são oferecidos. Os atos dele que são oferecidos. Amém, filho de Jesus, eu confio em vós. Amém.